Olá, internauta, tudo bem com você? Prazer em estar com você aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo pelo estúdio M Filmes, na cidade de Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza vai prender a sua atenção. Eu chamo a sua atenção para que isso realmente aconteça, tá? Nós vamos falar de um evento que vai acontecer no dia 5 agora de outubro em Pratápolis, cidade de Minas Gerais. Trata-se do 36º encontro da Associação dos Pesquisadores e Historiadores dos Sertões do Jacuí. Aqui conosco está o doutor Otávio Verri Filho, promotor e historiador, e ele vai estar nesse evento, no 36º encontro em Pratápolis, para falar sobre um importante tema que nós vamos estar tratando aqui. Primeiramente, muito obrigado, doutor, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio M Filmes para falar de tão importante assunto que todos os internautas vão saber daqui a pouco. O senhor vai bem? Celso Luiz, internautas, eu agradeço o convite, estou à disposição para o que entenderem de conhecerem. Bom, o senhor é promotor, mas não atua mais como no Ministério Público, não está mais atuando, né? De fato, tivemos 30 anos de Ministério Público, trabalhamos depois no curso de Direito da UNAERP e hoje estamos fazendo história. Estamos contribuindo para a história de Ribeirão Preto e da região. O senhor disse algo interessante, estamos fazendo história. Na verdade, a história se constrói no dia a dia. Mas existe aquela história, né, que é o passado, que às vezes, por ser exatamente o passado, e num país onde não temos muita tradição, digamos assim, de guardar a história, ela acaba se perdendo com o passar dos tempos. É isso que o senhor está fazendo, resgatando essa história. Resgatando a história, dando valor àquelas pessoas, àquelas personalidades, ressaltando os fatos importantes, principalmente aqui de Ribeirão Preto, certo, inclusive instituições, enfim, contribuindo para que as novas gerações deem valor àquilo que tem, principalmente as pessoas que criaram todos esses bens, todas essas coisas que devem ser preservadas. É verdade. Crise a gente vai ter sempre. Como o mundo é cíclico e a capacidade... eu sou um inveterado otimista, então eu creio que assim, as dificuldades vêm e o homem sempre é capaz de solucionar os problemas. Assim foi com o problema da fome, ainda que haja uma má distribuição, mas hoje as pessoas são obesas porque não faltou comida, como já havia se previsto no passado, né? De fato, de fato. Falou muito bem. Tem que haver uma dificuldade para que ela seja superada pela capacidade que o homem tem de fazer isso. De se reinventar, né? Claro, o homem tem essa capacidade. Tá certo. Bom, é um dom que Deus lhe deu. É verdade, é verdade. Bom, primeiramente, assim, eu gostaria, para a gente entrar no assunto daquilo que o senhor vai falar, a sua palestra nesse evento, que é um evento que tem outras atividades, e entre essas atividades está a vossa participação com relação a essa palestra, e o assunto nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu queria saber o que vem a ser, ou o que já foi, digamos, esse termo, Sertões de Jacuí. Bom, veja bem, é uma área, os Sertões de Jacuí, compreendida entre o Rio Sapucaí, o Rio Grande, o Rio Pardo e a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Então, essa área é uma área que compreende cerca de 30 municípios, aqueles que fazem parte desse grupo dos Sertões de Jacuí, e tem como as cidades máter. Aqui na nossa região, a célula máter de nossa existência é a cidade de São Simão. Ali naquela região... Aliás, é minha terra natal, viu? Sim, eu lembro. E ali naquela região são duas cidades que tiveram um protagonismo histórico muito importante. Jacuí e
Ventania, que é a atual Alpinópolis. Né? Ah, sim, lá no estado de Minas, claro, né? tem outras cidades também que nós podemos considerar, como Cabo Verde e tal. Mas a rigor, essas duas cidades e tal. Dessas duas cidades, e principalmente de Jacuí, foram desmembrando outras cidades, como, por exemplo, São Sebastião do Paraíso. Ah, já é um Passos. polo maior, né? Então, e é uma região que, na história, teve muitos fatos importantes. Por exemplo, quando houve o esgotamento das minas ali na região de Ouro Preto, de Mariana, primeiramente vieram escravos fugidos daquela região. E formaram nessa área dos sertões de Jacuí muitos quilombos. Perfeito. Havia muitos quilombolas. Quilombolas. Exato. E ali, eles, com a técnica que os escravos tinham, eles começaram a faiscar nos córregos, nas grupiaras, e descobriram ouro. Olha só. Descobriram ouro. Que maravilha, hein? E também, ali, esta região, era objeto de expedições de cidades de São Paulo, como Mogi das Cruzes, como Jundiaí. Bem distantes, né? Próximo sim, próximo mas da capital, que né? eles penetraram nessa área, até que começaram litígios entre Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais, certo, e a capitania de São Paulo. Bom, doutor, desculpe interromper, e a gente sempre, o entrevistador sempre faz isso, né? Interrompe. Para a gente se localizar, o senhor está falando de uma época do século XVIII. Século XVIII, perfeito. E esses conflitos persistiram de 1720 até 1758, quando essa região definitivamente ficou para Minas Gerais. Certo. E geograficamente, para o nosso internauta entender de onde nós estamos falando, falamos de uma cidade de porte médio, que foi São Sebastião do Paraíso. Então, é nessa região de Minas Gerais onde se localiza, então, os sertões. São Sebastião do Paraíso, Passos, né? Itaú de Minas, que são as cidades mais populosas. Tem Areado, tem Nova Resende, tem Fortaleza de Minas. Bom, Minas Gerais é o estado que mais município tem, né? Ali deve ter muito município. Delfinópolis, São João Batista do Glória. Né? São muitas cidades. Cássia. Inclusive, em termos de turismo, essa região sofre um fomento nessa área ou falta? Não. Tem a Serra da Canastra. Certo. Tem Escarpas. Né? Tem o que ali, Furnas, de certa forma, alterou um pouco a paisagem ali. Certo. Entende? Então, por quê? Formou um grande lago, então chegou, por exemplo, a desaparecer cidades. Licínia, por exemplo, é uma cidade que desapareceu. E não foi reconstruída. Não, construíram num local mais alto. Certo. Mas a igreja, as casas mais... Está tudo submerso. Então, Carmo do Rio Pardo? Rio Claro. Não, do Rio Claro. Carmo do Rio Claro virou assim, como se fosse uma cidade quase ilhada, entende? Então, veja bem. Doutor, desculpa, de novo. Ô Milton, estou sendo chato, não? Internauta, estou sendo chato interrompendo o doutor Otávio? É o seguinte, só para a gente... Eu falei com relação ao turismo, porque nós vamos chegar num ponto que a gente vai falar sobre a estrada de ferro São Paulo e Minas. E eu vejo assim, que a exploração em termos turístico, que é um veio, é muito mal explorado no Brasil. É nessa questão que eu gostaria de falar com o senhor, se há algum fomento nesse sentido. Bom, a estrada de ferro São Paulo e Minas já não existe mais. Sim, mas... Os trilhos, alguns pontos ali em Altinópolis, alguns pontos
Guardinha, que era uma cidade, né? Guardinha, Guardinha. Existem alguns pontos que existem alguns trilhos, mas há um trabalho, há um grupo que querem restaurar, porque realmente ali, vamos dizer, algumas estações, tipo Águas Virtuosas, certo, tipo Fradinho, que já não existe mais, Águas Virtuosas está abandonada e tal. E ali passa na floresta da Chanflora, né? Aqui, na parte entre Cajuru e Altinópolis, ali numa baixada, uma terra bem arenosa, foi uma grande floresta da Champion, hoje é do grupo de... Doutor, nós temos essa imagem aí de Bento Quirino, não é? Essa é a estação ferroviária... O início da São Paulo Minas. Da São Paulo e Minas. O São Paulo de Minas, que foi de 1890, o início dela, começava com Companhia Melhoramentos, foi um médico que a fez, esse é o depósito lá de... Seria o depósito de café, víveres? De café, muito importante. Aí deve ser aí é o trajeto... Imagem... Aí é um trajeto de fotos antigas. Fotos antigas. Eu creio que aquela imagem lá talvez seja da Mogiana, que liga Campinas a Jaguariúna. Jaguariúna, é isso que chama? Aí são ruínas de estações, que já nem existem mais. Poxa vida, né? Restaram assim poucas coisas. Né? A estrada de ferro é de 1890. Em 1911 chegou em São Sebastião do Paraíso. Em São Sebastião do Paraíso. Mas concomitantemente, até um pouco antes, chegara a São Sebastião do Paraíso a Mogiana também. Certo. E é sobre esse tema que depois a Estrada de Ferro São Paulo e Minas foi absorvida pela Mogiana. Ela faliu e foi absorvida pela Mogiana. Certo. E o tema da palestra que o senhor vai apresentar versa exatamente sobre isso. É a Estrada de Ferro São Paulo-Minas, utilizada para trazer do Morro do Ferro, que hoje está no município de Pratápolis, na ocasião até diziam que era Jacuí, porque não havia ainda os desmembramentos que existem hoje. Então, para trazer o minério, foi utilizado a Estrada de Ferro São Paulo-Minas, inclusive foi feito um ramal que saía da estação de Ipaúna e vinha até aqui a usina. Isso que aí é Pratápolis, é um distrito ali de Pratápolis chamado Três Fontes. Né? Certo. Quem anda pela MG 50 tem um posto, inclusive em Guatemi, que é ali nesse distrito. E tem umas fontes também. Dali dá para ver o Morro de Ferro ali. Agora, o senhor falou a respeito de trazer esse minério. Trazer para onde? Para a usina. E onde era a usina? Justamente hoje, onde é ali do lado do aeroporto. Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Preto. Quem lembra da companhia mais recente que se instalou lá foi a Companhia Penha. A Penha. Então, antes da Penha era a metalúrgica. Bom, antes da Penha teve a Sambra. Quer dizer, nós estamos falando do século XVIII, né? Pois é. Não, século XVIII não. 19? Não, 1922. O senhor falou agora, 1922 foi inaugurada a Companhia Eletrometalúrgica Brasileira, que inclusive fez o ferro que construiu o edifício Martinelli em São Paulo. Poxa vida! E trilhos, era aqui em Ribeirão Preto. Eram produzidos aqui. Foi um empreendimento do Flávio Uchoa, né, financiado com o suporte da família da mulher dele, que era o Silva Prado, da São Martinho e da Guatapará, mas com dinheiro, com financiamentos obtidos na Inglaterra. Olha ali, os trilhos estão fazendo os trilhos dessa... E lá à frente, o que está acontecendo lá? Desbravando a região, né? Tem mato ali, né? É muito mato, Muito né? mato. E
Muito Veja legal, bem, muito bacana. Só que é o seguinte, houve o Morro do Ferro, ali tem minérios, né? Minério. Inclusive, tem Quer dizer, a grande companhia do cimento Itaú, né? Naquela Ali região lá, né? No município de Itaú. Então foi aí era a mina. Isso que eu ia dizer para o senhor. Então quer dizer A que mina tinha de ferro. as minas, ou seja, a mina é aquele túnel, não é? O túnel, olha ali, ó. Ele não era muito profundo, não. Né? Era a rigor tinha uns 700 metros e tal. Por quê? Porque depois chegou um certo tempo que verificaram que realmente o minério não era muito rico. Aliás, tem uma história, o senhor vai confirmar com a gente, que venderam o gato por lebre, será que não? Ou seja, a quantidade não foi a esperada. Veja bem, eles esperavam que o minério tivesse 100%, quer dizer, o minério 100% de ferro, da pureza. Tinha apenas 60%. E a quantidade a ser extraída também era uma quantidade que julgava-se ser grande. E, na verdade, não foi tudo isso. Não tinha muito, não. Mas, a rigor... Ou seja, deu prejuízo ou não? Não foi. Não foi propriamente essa questão. Porque o interesse não era tanto comercial. Veja bem, por que estabeleceram aqui? Porque a empresa que deu início a esse empreendimento, a Companhia Brasileira Eletrometalúrgica, era a mesma que tinha a energia elétrica de Ribeirão Preto. Não só o serviço de energia elétrica, como de águas. Aí, o que acontece? Tiveram dificuldade financeira, crise. O Brasil é cíclico, né? Toda hora tem um problema. Aí precisaram vender para os canadenses a Companhia de Força e Luz, que foi... A Companhia de Força e Luz era instalada entre a Álvares Cabral e a Tibiriçá. A Tibiriçá. Tibiriçá. Até hoje tem um estacionamento lá. Exatamente. Mas quem lembra tinha um prédio. Eu me lembro do prédio. Depois foi ali um local onde funcionou uma clínica. Uma clínica. Perfeito. Faustino Jarucci, me lembro perfeito do Miguel Mauad. Do Faustino. Isso, do Faustino eu acho, inclusive, que foi um crime ter derrubado aquele prédio. Pois é, hoje é um estacionamento. Como ali outros, né? Foi o início da Companhia de Força e Luz. Então, o que acontece? Quando venderam para os canadenses elevaram o preço. Normalmente pagaram caro, então aí já ficou, porque dependia... Inviável, né? Era eletrometalúrgico. Com que? Energia elétrica. Né? Era do tipo hoje como se faz o alumínio. Então o que acontece? Deu problema de custo. Aí tinham também comprado a companhia, no mesmo ano que fizeram a eletrometalúrgica, compraram dos empreendedores de São Simão, inclusive de capitais ingleses também, a Companhia Estrada de Ferro São Paulo e Minas. Então houve muitos investimentos e crédito, obtenção de crédito externo. Aí é complicado. Esses investimentos, evidentemente que além de explorar os túneis da mina, quantos túneis? É túnel? Eram 3. Galeria, né? As galerias. 3 galerias. 3 galerias. Além do investimento para poder chegar realmente lá para extrair o minério, evidentemente que o maquinário era importado e havia também 300 custo. Gaiolas, 300 gaiolas, 2 máquinas. Isso vinha de fora? Só importar. As gaiolas eram belgas. E as máquinas... As locomotivas? Locomotivas alemãs. Alemãs. Entende? Então, é tudo. Os engenheiros. Os engenheiros. Os engenheiros tinha russos e poloneses. Inclusive, conta-se uma história. Não sei se é verdade. História de russo e de polonês. Não sei se é verdade, mas contam. Certo. Que o calor era tanto, e faz realmente. Não, realmente o calor nosso para o polonês. Que ele, russo, o cara da Sibéria ainda, meu, já pensou? Sabe, nós tínhamos nessa ocasião, já em 1922, que uma é de 1911 e outra é de 13, as duas
cervejarias de Ribeirão Preto. A Antártica E a Paulista. e a Companhia Cervejaria Paulista, é verdade. As pessoas confundem achando que Paulista sempre foi Antártica. Não. Só depois que houve a fusão que virou Antártica Níger. Isso. Mas veja bem. Companhia Cervejaria Paulista, não é? Companhia Cervejaria Paulista, que foi presidida João Alves de Meira Júnior, que foi, além de presidente da Paulista, o primeiro presidente da Eletrometalúrgica. Ô Milton, marca um programa com o doutor Otávio falando sobre as questões, dessas questões, né? Da cervejaria. Aí o senhor aceita, não? O senhor topa? Claro, toma aí. Que maravilha. Aí veja bem, bebiam tanto. Os engenheiros, o senhor fala? Os engenheiros russos e poloneses. E russos. Viviam de fogo, né? Calor, né? A produção, com isso, não era das maiores, e eles foram despedidos, foram demitidos. Porque ficavam bêbados, literalmente. Literalmente bêbados. E disseram que eles sabotaram um dos fornos, que tinham 2 fornos também, fantástico, e que ficou um grande tempo sem produzir, e foi uma das gerando causas, prejuízo também. Uma das causas também do... Claro que então, fica só o problema do... Não é comprovado, né? O problema do minério tem a ver, mas não foi... Né? Tem essa questão da sabotagem que teve, e da energia elétrica, que não era mais da propriedade. E sim dos canadenses. E sim dos canadenses. E os financiamentos que foram obtidos pelos ingleses, que cada vez encareciam mais. Aí se tornou, então, uma atividade inviável. Por parte governamental, assim, no Brasil, nunca houve um interesse nesse sentido? De apoiar a estrada de ferro? Não era bem... Aqueles tempos não se dava esse subsídio que tem hoje, ou se encampava. O governo do Estado de São Paulo acabou porque foi decretada a falência da companhia e também da Estrada de Ferro. Foi o governo de São Paulo? Não, quem impediu foi a Teodoro Ville, uma das credoras, que era importadora e exportadora de café. Desculpa. Aí, o que aconteceu? O governo do Estado de São Paulo acabou encampando até que a companhia foi depois absorvida pela Companhia Mogiana. Sim. Em 1967. A minha pergunta era: quem acabou com a Ferrovia de São Paulo? Acabou com a Ferrovia de São Paulo, você quer dizer... Porque criou-se a FEPASA. A FEPASA. Que encampou tudo. Aí se tornou... Aí já entra no outro campo. Ferrovia... Que não é bom a gente conversar agora. Ferrovia de carga nós não temos mais de passageiro. Transporte de passageiro. Por quê? Porque era uma atividade que dava prejuízo. Quando dá prejuízo... Porque não tinha investimento. Olha que imagem linda, né? Esse é um vagão da Mogiana, não é não? Ou da São Paulo e Minas. Certamente. Olha lá, a herança da Alta Mogiana. É o filme que o Estúdio M produziu. Exato. Olha que coisa linda, rapaz. Olha a máquina. A máquina, né? Tem muita gente, doutor, que é apaixonada por ferrovia, sabe? Nós temos aqui 2 dessas máquinas aqui. Uma em Ribeirão Preto? À estação lá da Avenida Mogiana, né? Sim. E outra aqui do lado na Praça Coronel Francisco Schmidt. Infelizmente, uma inclusive escrita a malha. Não tão bem cuidadas. É interessante, viu, Celso Luiz? Que quem visitar o Ribeirão Shopping agora esses dias, vai encontrar feito de madeira máquina desse tamanho, igualzinha a essa que nós estamos vendo. É mesmo? Não, réplicas? Réplica. Olha que construído. Mas estarei lá, com certeza. Não, é impressionante. Está aqui no Ribeirão Shopping. No Ribeirão. É muito interessante como fizeram. E tamanho natural, incrível. Coisa linda. Bom, gente, nós estamos com o Dr. Otávio Verri Filho, que é promotor e historiador. Estamos falando sobre o assunto da palestra que ele vai realizar no dia 5, na cidade de Pratápolis, em Minas Gerais, no encontro que eles fazem há 36 anos. É o 36º encontro
o encontro dos historiadores e pesquisadores dos Sertões do Jacuí. Dos Sertões do Jacuí. Ou seja, doutor Otávio, 36 anos, ou seja, 36º encontro... 1983, né? São 36 anos. 36 anos. Começou, veja bem, começou um núcleo de estudos, né? Olha ali, inclusive à esquerda, aquele senhor de barba branca, cabelo, é o professor Antônio Grilo, né? Que é lá, olha, ele está agora no meio. Isso. O professor Grilo é da Faculdade de Filosofia, agora aposentou-se, de Passos, tem um laboratório dos estudos de história regional, e ele que é o grande mentor desse grupo aí que está, olha, aí são reuniões, tá vendo? Esse aí... e a quantidade de pessoas participando esse aí muito grande. Porque ele normalmente não é apenas histórias. Aí seria então os encontros, olha, 26º, 30... Não, é o mesmo. Não é o mesmo, falando né? do... Tá. Mas são vários... São reuniões para organizar... Está falando aí o Limonte, que é um grande historiador de Ibiraci. Eu queria então... Está fazendo um trabalho fantástico em Ibiraci, o Limonte. Certo. Queria registrar então o nosso agradecimento. Eu tenho certeza que todo esse pessoal lá de Pratápolis, envolvido, né, com a associação, está acompanhando a gente. Quero agradecer pela sintonia aí, por estarem aí como... Hoje são os nossos internautas, né? Acompanhando aqui o doutor Otávio Verri Filho, falando sobre esse evento, mais especificamente sobre o assunto que ele vai tratar aí no dia 5 de outubro. Sem dúvida nenhuma, a gente espera e eu tenho certeza que vai ser um grande evento e daqui a pouquinho a gente vai estar inclusive divulgando, né, todos os acontecimentos desse dia 5 de outubro, próximo agora na cidade de Pratápolis, Minas Gerais. Doutor Otávio, o senhor disse que praticamente não existe mais assim nada, nenhuma estação naquela região... porque, por exemplo... Não existe. Pontes também. O senhor falou de rios aí. Certamente tiveram que construir pontes. Tem pontes. Eu estava dizendo o seguinte, as estações existem. Tá. Algumas desapareceram. Alguma, por exemplo, estação de algumas fazendas de São Simão desapareceram. Sim. A estação Fradinhos desapareceu. A estação Serra Azul. Essa é de Serra Azul. De Serra Azul está lá. Além de Serra Azul, nós gostaríamos de fazer um apelo aqui para a prefeitura ou um órgão responsável para que mantenha essa estação, porque ela está original. Sim. Mantenha que eu lá em São Sebastião do Paraíso são duas estações. Aí, ó. Tem a estação da Companhia da Estrada de Ferro São Paulo Minas e da Mogiana. Da companhia, uma delas, eu não sei se, eu acho que é a da São Paulo Minas, é a sede do Corpo de Bombeiro. Né? Sim, transformaram na sede. Então, veja bem, são essas... Não, existem. As estações, inclusive, viraram próprios municipais, né? Porque aí a prefeitura faz, normalmente, uma dependência da prefeitura, biblioteca... Casa da Cultura, museu, principalmente. Não, a maior parte tem, de certa forma, conservado da cidade. Certo. Aquelas que estavam nas fazendas realmente certamente porque desapareceram. O fazendeiro ele quis plantar cana, não queria que a estação ficasse lá atrapalhando a plantação de cana, né? Ele está preocupado com a história? Está preocupado com o bolso. Exato. As que desapareceram foram normalmente as das fazendas. Das zonas rurais. Ok. Bom, doutor, tem bastante gente aqui interagindo. Vamos dar uma olhada aqui. A Sheila Santana, que privilégio conhecer essas histórias através do Dr. Verri. Imagens lindas ilustrando esta aula. Muito obrigado, Sheila Santana, pela sua interatividade. A Sheila Santana... É neta, ao que
me parece, a menos que haja uma homônimo, é do grande Antônio Machado Santana. Antônio Machado Santana, que dá inclusive nome a uma rodovia aqui da região. E da Câmara Municipal. E da Câmara também. E ela é filha do Antônio Carlos Machado Santana, Olha que foi maravilha. dono do jornal Diário da Manhã. Né? Perfeito. Então, ao que me parece, ela mora em São Paulo, mas é de uma família muito tradicional. E que muito fez para Ribeirão Preto. Por isso que a gente tem que ter eu creio que seja ela. Eu gostaria que ela confirmasse, entende? Porque realmente é uma pessoa muito que participa das coisas da história de Ribeirão Preto, assídua. Com certeza, então, deve ser ela mesmo. É uma pessoa muito... Doutor Verri, temos também aqui o Oscar Benedito Mota, que privilégio mesmo. Ele pegou carona no comentário da Sheila. Privilégio mesmo, e mudou aqui, vamos ver onde está. Assim, privilégio mesmo. Bela história de Ribeirão Preto e região. A Elza Fernandes, o Luiz Francisco e o Aurélio Cardoso estão assistindo com a gente. O Aurélio Cardoso esse também gosta de história. Conhecedor de cinema, da história de verdade, cinema. Ele conhece isso. Conhece muito e mais um pouco. O Aurélio... Aliás, ele comentou aqui, ó, muito bom, Aurélio Cardoso, muito bom. Parabéns pelo resgate histórico. E nós aqui agradecemos pela sua audiência. O Aurélio... Sou de Guaxupé, perto de Pratápolis, isso que eu ia lembrar, que o Aurélio é de Guaxupé, que faz parte desta região aí, Guaxupé, e que tem o melhor café do Brasil. Né? É verdade. Ainda que Guaxupé, pelo que nós estamos falando aqui da região de São Sebastião do Paraíba, fica um pouco mais fora, não fica não? Mas também faz parte dessa... Não faz parte. Dessa... Porque eu que estou geograficamente mal localizado. O Rio Sapucaí é um pouco adiante, né? Então, é Arceburgo, tem Areado, tem Juruéia. Juruáia. Eu sei porque minha mulher vive querendo ir lá comprar roupa íntima. Exato, é lá mesmo. Aliás, Minas é muito interessante. Minas tem de tudo. Porque tem a cidade... Até frango com quiabo. Tem a cidade, por exemplo, aquela região ali onde nascem os tocos do Mogi, ali Tiradentes, tem mais são bordados. Tricô. Borda da Mata, pijama. Olha que interessante. E Juruáia, roupas íntimas. Mas Minas é o progresso realmente que a gente vê nessa região. Doutor, Sheila Santana, sou eu mesma. Meu avô e meu pai. O senhor se referiu Antônio Machado Santana e o pai, Antônio Carlos. Isso. Emocionada com suas palavras. Sheila, obrigado, viu, Sheila? Continua acompanhando aí que tem muito assunto ainda. Bom, doutor, mas sobre o que o senhor vai falar nessa palestra lá no 36º encontro? Pois é, veja bem, o Morro do Ferro, hoje a estação, tinha uma estação. Ah, tá. Porque, veja, o que aconteceu? Tá gravando? Não, estamos no ar, tranquilo. Ele está mostrando só para a gente a programação, que daqui a pouquinho nós vamos nela, tá, Milton? Vamos concluir esse assunto com o doutor agora, e depois nós vamos naquela programação. O Morro do Ferro, havia ali, no pé do Morro do Ferro, um quilombo também. Olha só. Que foi... tem uma história muito interessante ali da região, que por volta de 1758, uma guarnição de milícias, né, comandada por Bartolomeu Bueno do Prado, que era um fazendeiro de Pitangui. Ele recebeu uma ordem do reino para acabar com para extinguir todos os quilombos que haviam nessa região compreendida hoje nos sertões de Jacuí. E
lembrando do Morro do Ferro, tinha um ali, né, que foi. Agora, houve a evolução, ele tinha uma fazenda ali que começou com o minério antes de vir o minério aqui para a eletrometalúrgica, já tinha uma fazenda lá que fazia fundição, uma bem antiga. Ou seja, talvez isso na época, alguém teve a inspiração de já faziam, pesquisar sobre... Já faziam utensílios de ferro nessa fazenda que já descobria ali o minério de ferro. Certo. Né? Ali, veja bem, nós tínhamos lembrado que a ferrovia São Paulo-Minas atingiu São Sebastião do Paraíso. Perfeito. Né? E a Mogiana também. Então eram tinha duas... Eram concorrentes? Concorrentes. Inclusive foi uma das causas também, porque perdeu o transporte do café. É uma das causas da falência da estrada de ferro. A gente entendia, eu era moleque, mas eu me lembro perfeitamente bem. A bitola da São Paulo e Minas, ela era mais 60, estreita. 60. E da Mogiana mais larga. Métrica, então a gente entendia que a empresa Mogiana era mais parruda, mais forte que a São Paulo e Minas. E aí o que aconteceu? Que aconteceu? Estou enganado ou não? Quando chegou em São Sebastião do Paraíso, e tinham as duas companhias, e a Mogiana chegou em Pratápolis também. Aí, para São Paulo, Minas, atingir Pratápolis, fizeram uma linha paralela. Então tinha duas linhas. Uma de 1 metro, outra de 60 centímetros, que era da São Paulo, Minas. Certo. E chegou ali, no sopé, no pé do morro. Perfeito. No pé do morro. Fizeram uma ponte no Rio Santana. Né? Essa ponte ainda existe? Não, tem as cabeças da ponte lá. Mas a ponte em si não? Não, a ponte não tem mais. Não mais, né? Não tem mais. Tem uma estrutura ali e tal. E a estação, propriamente do Morro do Ferro, também não tem mais. Também não tem mais. Tanto é que tem um filme, quem entra no Plataforma VR, no dia 29 de abril... Plataforma VR é o nosso website. Plataforma VR. É só entrar no Google Plataforma VR. Tá, ok. Entra no dia 29 de abril, que tem lá sobre a Estrada de Ferro. A gente aborda a greve que teve, que foi uma das causas da falência também. E o que acontece? A gente fala, tem um filme ali, nesse 29 de abril, da Plataforma VR, que tentaram, filmando, fizeram o trajeto, inclusive atravessando o Rio Santana, e chegar para descobrir onde é que estava. Aí tinha uma palmeira lá, falaram, a estação está mais ou menos ali onde é que era aquela palmeira, mas não tem mais nada. Não tem mais nada. Tem lá. O senhor falou que tem as cabeças das pontes, né? Tem cabeças das pontes. Então dá para mais ou menos ver o rumo. Né? E é ali, essa linha paralela, é ali no distrito de Três Fontes. Certo. Que quem vai lá para a Escarpa, vai para essa parte Piuí e tal. Acaba observando. É do lado do restaurante Iguatemi. Né? Ótimo. Que fica ali logo abaixo do pedágio da MG 50. Perfeito. Doutor Verri, então vamos aqui dar uma recapitulada em termos de como é que fala? De trajeto. A São Paulo e Minas começava então em Bento Quirino. Bento Quirino. E passava pelas fazendas, por algumas cidades, até chegar em São Sebastião do Paraíso. E depois ela foi até o Morro do Ferro. Se for considerar hoje, era Fazenda e Serra Azul. Né? Perfeito. Depois, Serrinha, que é a atual Serrana. Então, Serrinha. Olha as imagens. Já não tem mais imagem. Aí, olha, aí você está vendo aí que são trilhos abandonados. Remanescentes, abandonados. Tem. Ainda não teve nenhum corajoso para roubá-lo. Então, veja bem, aí essa serrinha
recebeu o nome depois de Ipaúna. Ipaúna. Dali, aí vinha, atravessava o Rio Pardo, tem uma ponte, a ponte deve ter mais ou menos 80 metros. Certo. Ela está lá ainda? Não, também não existe. Aí tem a estação Águas Virtuosas. Perfeito. Fradinho, Fradinho, Altinópolis. Era outra cidade. Aí era a cidade que realmente tal. Agora, veja bem, para chegar em Altinópolis tinha que subir, viu? Porque é uma cidade. Tanto parece que é a cidade que mais alta, ela ela dava uns zigue-zague para chegar lá em Altinópolis. Exatamente, a tecnologia. Ali já começa eu falo que é meio. Que é o alto relevo de Minas Gerais, né? Já começa em Altinópolis. Em Altinópolis. Né? Aí depois de Altinópolis, tem a estação Guardinha, Coronel Justino, tem Cobiça, que chega lá em São Sebastião do Paraíso. E qual foi o objetivo de criar-se essa estação, esta companhia de estrada de ferro? Bom, o objetivo... Bom, São Simão foi uma cidade de grande produção e tinha umas 4. O município, quando começou, por volta de 1890, né? Nós temos que lembrar que essa região tinha essa companhia Melhoramentos. Certo. Tinha a estrada de ferro que saía de São Simão e ia para o Jataí. Jataí é Luiz Antônio. Luiz Antônio. Perfeito. Tinha a estrada de ferro que começava numa estação chamada Canaã. Que é a fazenda ali do... Onde hoje se produz, eu acho que barro, não é não? Pois é, a Canaã a estação Canaã que era do ramal de Jataí. Né? Que chegou Chegou lá, era depois em Mendonça, a estação dos Monteiros, Guatapará. Nós estamos falando de Mogiana. Não, começou primeiro antes da Mogiana. Melhoramento. Era uma companhia particular. Tá, perfeito. E tinha essa companhia, que era da companhia São Paulo Coffee. Já ouviu? Coffee. Café. Poxa. São Paulo. Éramos a região São Paulo. mais produtora do produto. Era a fazenda Santa Olímpia. Você ouviu falar? Quem chega hoje no Sulcão? O Sulcão é quase na entrada de São Simão e Santa Rosa. Não tem aquele restaurante Sulcão? Quem adianta um pouquinho, entrar como se fosse para São Simão e Santa Rosa, mas faz uma conversão para a esquerda e vem passar atrás do Sulcão. Aí no Sulcão, toma a esquerda outra vez, sobe o morro e desce. É a maior máquina de café. Não era do Zotinha na época ali, do fazendeiro? Hoje, provavelmente, mas hoje é da família May. Família May. Até tem aquelas corridas de bicas. Já ouviu falar? Aquelas corridas de bicas? Sim. É ali. Mas ali, romanos. Dos romanos, tem a Fazenda Santa Olímpia e a Estrela do Oeste. Então, veja bem, é a maior... Olha, eu conheço bem a região e conheço as máquinas de café, Sertãozinho, da Fazenda daqui da Monte Alegre, da Fazenda Vassoural, aqui da Fazenda Santa Teresa, eu conheço todas essas máquinas de café. Doutor, mas igual aquela lá da Fazenda Olímpia, não tem outra aqui. No site do senhor nós encontramos fotos dessas máquinas, outras fotos assim, não? Não, eu tenho Mas não seria uma boa se nós tivéssemos esse material registrado? Então deixa eu completar. Veja bem, tinha a estrada de ferro dessas São Paulo Coffee. Certo. Tinha mais para cá, onde é hoje a Fazenda Santa Virgínia e tal, tinha a fazenda do
da companhia de Ribeirão Preto, Companhia Agrícola de Ribeirão Preto. Você está entendendo? Que era, também tinha uma estrada de ferro. Você está entendendo? E essa que catava o café do outro lado, que era essa companhia Melhoramentos, que começou ali com mais ou menos umas 10 fazendas, Serra Azul, Santa Clara, essas fazendas, certo. E depois se estendeu, quando teve o capital inglês, se estendeu até São Sebastião do Paraíso, mas com o objetivo de trazer o café. Aí, em 1922, porque era de 1890, certo. Teve a metalúrgica, então foi utilizada para o transporte do minério. E com a chegada da Companhia Mugiana lá em São Sebastião do Paraíso, prejudicou esse objetivo de colher o café. Mas o senhor não se referiu aí, mas eu creio que também, não sei se foi tão forte, o transporte de passageiro por essas companhias. Teve. De fato, não sei se era rentável. Não, fazia porque era o único, a rigor, o único meio de transporte. Né? Entende? Me lembro até, inclusive, que aqui em Ribeirão Preto nós tínhamos o trem que fazia Brasília a Campinas, não é isso? O Bandeirantes. Passava por Ribeirão Preto à noite. Isso era foi o último que terminou. Que teve... Né? Que foi da FEPASA e tal. Hoje a companhia aqui chama Ferrovia Central. É privatizada, né? Centro-Atlântica. É privatizada. Depois ela chegou a ser da Rede Ferroviária Federal. Ferroban, não é? Chegou da Ferroban e hoje é da Ferrovia Centro-Atlântica. Cujo objetivo é transporte de produtos. Aliás, é o seguinte, esses dias eu estava passando pela rodovia Anhanguera e tem lá uma ponte onde o trem passa, né, a composição férrea, e nós passamos por baixo, e eu perguntei à minha esposa, você sabe o que tem aí dentro dessa composição enorme que está passando? Ela disse, não. Eu disse, nem eu. Ninguém sabe o que esse pessoal transporta. Por que esse pessoal transporta? Não, normalmente são produtos agrícolas, principalmente a soja. Né? Principalmente a soja. Mesmo porque já chegou em Rondonópolis, né? Mato Grosso é o maior produtor de soja. Desculpa. Brasília. Rondonópolis é a outra que vai por Santa Fé do Sul. Que certo. Essa daqui vai até Brasília. Agora, veja bem, Brasília hoje é um complexo, tem 3 milhões de habitantes, com toda aquela cidade. Era para ter só 800 mil, né? Pois é. Planejado. Então, tem muita carga. Carga. O Centro-Oeste é carente de meio de transporte. Eu só quero acrescentar, quando nós mencionamos essa questão de São Simão, as ferrovias que tinham ali, que eram... Então São Simão era a sede de tudo, praticamente. São Paulo, na época do café, o café deu tanto dinheiro que era como se fosse dinheiro era fácil, do corpo. Né? Tinha aqueles troncos ferroviários grandes e uma série de ramificações. Capilaridade. Então, eu estava dizendo, essa da Fazenda Santa Olímpica, da São Paulo Coffee, era da Estação Canaã, lá de São Simão, com a Canaã aqui do tronco da Mugiana. Aqui, era... Né? Teve uma época que um tal de Rufino de Almeida, ele fez uma companhia, a Companhia do Ribeirão Preto, vicinal do Ribeirão Preto, que era uma ferrovia. Aliás... E essa que eu falei, que vinha do ramal... Serrinha? Não, tinha a fazenda, Companhia Agrícola de Ribeirão Preto, era a fazenda Chimborazo, que hoje é Santa Virgínia, que é ali, quando aquela propriedade, quando você desce de Cravinhos, tem a curva antes de chegar no pedágio, toda aquela parte ali era a Companhia Agrícola
de Ribeirão Preto. E tinha tinha um ramal ferroviário muito importante. O ramal ferroviário. Então era uma região... Porque veja bem, região tinha muita ramificação. Ribeirão Preto. De estrada de Ribeirão ferro, de trilhos, né? Cravinho, porque que pertencia a todas essas terras, inicialmente a São Simão. Quando se falava que São Simão, o café, aquelas famílias que moravam em São Simão, inclusive que foram montaram, veja como tinha dinheiro lá. E tudo, para montar uma estrada de ferro. Iniciativa privada. Sim. Nada de dinheiro do governo. Você imagina para comprar, para fazer os trilhos, comprar os equipamentos, a ponte do Rio Pardo, chegar até Santo Antônio, é porque tinha dinheiro. Agora, onde é que estava a força do café? A parte de São Simão, que era Cravinhos, que era Ribeirão Preto e Sertãozinho, que são as melhores terras da região. Porque na região de São Simão é areia, né? Tem uma parte mais fraca, tanto mas de certa forma é aproveitável porque hoje tem a produção de madeira para celulose. Aliás, falando em eucalipto, a matéria-prima, o combustível das locomotivas era a lenha. A lenha. Isso causou um desmatamento sim. Também? Bom, mas havia o desmatamento que era justamente para estender as culturas. Sim, já havia naturalmente esse desmatamento. Isso existe no Brasil desde o descobrimento. Aliás, isso era símbolo de progresso. Sim. Quando você desmatava, era símbolo de progresso. E digo, exatamente por mais o contrário. Por mais que nós tivemos aqui a extensão de desmatamento para o plantio do café, eu me lembro ainda, na década de 50, tinha grandes matas ainda. Então, o café proporcionou abertura para o plantio, e sabe que o café é exigente, né? Ele quer terras fresquinhas, virgens, como falam, né? Mas com as pesquisas, doutor Otávio, eu acho que hoje se produz uva no Vale do São Francisco, na Bahia. A melhor soja do Brasil é produzida em Mato Grosso, mas a soja gosta de um clima mais ameno e lá é um calorão danado. Ou seja, certamente o café sofreria também essas interferências da Embrapa, por exemplo. Sim, mas quando houve lá o desgaste da terra do Vale do Fluminense, né? Ali do Paraíba, aquelas cidades antigas do Rio de Janeiro, do São Paulo também, as cidades cantadas por Monteiro Lobato, né? Verdade. Ele, inclusive, era de Taubaté, então, veja uma bem, delas, né? Então, eles procuravam aqui, que eles falavam que era aqui é Nordeste, mas falavam que era o Oeste Paulista, né? Então, eram terras, né, que foram plantadas pelo Luiz Pereira Barreto e pelo Martinho Prado Júnior, né? Com artigos magníficos falando da uberdade das nossas terras, num jornal em São Paulo, província de São Paulo, estado, que é hoje o estado de São Paulo. É daí onde realmente se propagou a fama da região. Da região. E ela até hoje a gente colhe. E vieram os ônus e os bônus. E vieram os capitalistas, pessoas, fazendeiros que já plantavam café lá, vieram com capital e começaram na década, por volta de 1875, o plantio do café. A crise da Bolsa de Nova York, de 1929, ela certamente prejudicou bastante os cafeicultores brasileiros e nessa região que utilizavam as estradas de ferro. Pois é. Toda essa expansão das estradas de ferro, porque tinha Sorocabana, tinha a Noroeste, tinha Araraquarense, a Paulista, a Mogiana, né? São Paulo, então, Jundiaí, não entra aí. Não, foi o início. Foi o início, Foi o início dessas estradas, da Mogiana Santos Jundiaí, né? Santos Jundiaí. Isso, Aí, o que aconteceu? Vivia do café. Do café. Né? Então, o capital inglês, financiado pelos ingleses, equipamentos ingleses, tudo de ferro, as estações com modelos ingleses. Né? Aliás, tem uma cidade na região de Santo André, aliás, é um distrito de Santo André, lá no ABC Paulista, que o senhor certamente... Paranapiacaba, né? É uma gracinha, né? Aquela... os
o sistema de Gremalheira, né? Gremalheiras, para descer e para subir ali. Eu falo porque tinha um tio-avô da minha esposa que trabalhava lá. Olha, né? Que interessante. O seu Inácio. Então, o que acontece? Vivia do café. Do café. Com a crise, tudo era o café. Com a crise do café complicou. Aí começaram greves, sindicatos, quando não, viu? Aquela história, quando o bolo não dá para todo mundo. Quando o bolo não dá para todo mundo, briga-se, né? E nós estamos passando com o resto. Doutor Otávio Verri Filho, que satisfação que é estar compartilhando ou aprendendo, né? Na verdade, eu não estou compartilhando nada, apenas estou instigando para que o senhor responda, né? Mas é muito bom estar com o senhor, nós estamos partindo aí para o final do programa e eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem, especificamente aos nossos internautas no Brasil, no mundo inteiro, mas especialmente para o pessoal que vai participar do 36º encontro da Associação dos Pesquisadores e Historiadores dos Sertões do Jacuí. Pois é, inicialmente eu agradeço essa oportunidade que foi dada. E a gente espera que o evento seja, como sempre, muito prestigiado e que novas discussões apareçam a respeito dessa área tão importante para a implantação do do progresso aqui dessa região, porque, veja bem, foi lá de Jacuí e Ventania que houve grande parte da exploração do nosso território aqui do estado de São Paulo. Perfeito. Eu creio que dá para a gente falar da programação, Milton. Tem como, não? Você colocar no vídeo para a gente? Olha lá. Bom, às 8 horas, no dia 5, gente. Recepção, cadastramento e café. Apresentação musical de Everton Augusto Passos Dávila, cantador e poeta. Às 8h30, abertura do encontro pelo presidente da associação, doutor Maurício Ernesto Coelho, professor doutor Antônio Teodoro Grilo e professora Renata Aparecida Silva Baquião. Mensagem de boas-vindas pela prefeita de Pratápolis, a Denise Alves de Souza Neves. As mulheres estão tomando conta do mundo, graças a Deus, não é? Mais uma prefeita aí. Às 9 horas da manhã, apresentação do hino brasileiro e do município de Pratápolis, realizado pelo coral Pequeno Aprendiz da Escola Municipal Professor Vicente Xavier da Silveira. Às 9h15, apresentação Inspiração para a criação do hino oficial da cidade de Pratápolis. Interessante isso, hein? Com o professor e poeta e compositor também, João de Deus Rezende Costa. Vamos ver se tem mais. Nós estávamos agora 9h45, né? Apresentação de vídeo, arte, história, cultura popular musical do Sudoeste Mineiro, com a cantora e compositora Consuelo de Paula. Às 10h10, comunicação, cartografia e toponímia de Jacuí na década de 1760, novas hipóteses e descobertas, com o professor doutor Tarciso de Souza Gaspar, doutor em História Social pela USP e professor de História do IF Sul de Minas. 10h50, apresentação, a Estrada de Ferro São Paulo-Minas e o minério do Morro do Ferro, com o doutor Otávio Verri, promotor e historiador. Às 10h50, o horário da palestra do doutor Otávio Verri. Às 11h30, reapresentação do texto Sertões do Jacuí, do professor doutor Antônio Teodoro Grilo, por José Limonte Júnior e Renata Aparecida da Silva Baquião. Às 11h50, não vai até a tarde não, né, Milton? Senão nós vamos o dia inteiro aqui falando. Tá acabando? Então, vamos lá. Às 11h30, já falei, 11h50, Momento Cultural, apresentação... A cada 40 minutos. A cada 40. Até menos. Momento Cultural, apresentação do Terno de Congo Infantil Anjos da Prata, da Escola Municipal Cantinho de Prata, e apresentação do Canto das Três Raças, com Ana Maria Godinho. Gente, isso é cultura à flor da pele. Às 12h20, entrega dos certificados e o momento de discussão da associação. E aí, acabou? Tem mais? Ah, sim, depois tem o almoço. Não, depois do almoço, né? Tem entrega do certificado. Entrega dos certificados e o momento de discussão da associação, o almoço. Após o almoço haverá um site tour
pelo... O que é site tour, hein? Para visitar a igreja. Ah, tá. Um tour pela cidade, né? Pelo centro de Pratápolis, que não deve ser muito grande. Quantos habitantes tem Pratápolis, o senhor se lembra? Não, chega a 10 mil, 15? Uns 15 mil. Por aí, né? Então tá bom. Doutor Otávio Verri Filho, promotor de justiça e hoje mais historiador do que promotor, eu quero pessoalmente agradecê-lo. Foi uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso programa, ou nesse programa específico sobre este evento da Associação lá de Jacuí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos e boa noite. Boa noite. Muito obrigado.